Senhorita Morello! Chris, você ainda está aqui. Eu tive medo que o sistema já tivesse oprimido você. Achamos que estava na África. Eu estava, mas teve uma guerra civil. Guerra? Felizmente, eles acharam um jeito de tirar toda a gente branca de lá. A mesma coisa aconteceu em Nova Orleans. Rir às vezes é só uma forma elegante de não chorar. E Todo Mundo Odeia o Chris entende isso como poucas séries entenderam. Porque por trás de cada piada, de cada humilhação exagerada, de cada Chris, você tá de castigo, existe uma dor real, vivida, relembrada e transformada em humor. Essa série nunca foi apenas uma sitcom e nunca foi só sobre um garoto azarado. Foi um jeito de sobreviver contando a própria história antes que ela doesse ainda mais. Todo Mundo Odeia o Chris nasce da memória, mais especificamente da memória de Chris Rock, um dos comediantes mais influentes da história recente. Depois de anos construindo sua carreira no stand-up, falando abertamente sobre racismo, desigualdade e identidade negra nos Estados Unidos, Chris Rock decidiu olhar para trás, olhar para a própria infância, para o garoto magro, deslocado, que cresceu no Brooklyn dos anos 80, cercado de dificuldades, preconceito e poucas escolhas. Ele não apenas idealizou a série, ele narra a série. A voz adulta de Chris Rock guia a história como quem revisita feridas antigas com maturidade suficiente para rir delas. Como produtor e narrador, ele transforma lembranças pessoais em narrativa universal. A série é semi-autobiográfica e isso explica por que ela soa tão honesta. Chris não é só uma personagem, Chris não é um arquétipo, ele é uma versão ficcionalizada de Chris Rock adolescente. A escola majoritariamente branca, o sentimento constante de não pertencimento, a família rígida, a pressão para ser forte, o medo de errar o tempo todo. Nada ali é gratuito. A comédia vira lente de aumento, uma lente que distorce, exagera, mas nunca mente. Porque quando a realidade é dura demais, rir é a única forma de contá-la sem quebrar quem está escutando. Estamos no Brooklyn, Nova York, nos anos 1980, um período marcado por crise econômica, violência urbana, desigualdade racial escancarada. E esse Brooklyn dos anos 1980 não é cenário neutro, é personagem. Um bairro atravessado por desigualdade, tensão social e poucas oportunidades reais. Um lugar onde crescer rápido não é nem escolha, é defesa mesmo. Cada rua, cada sala de aula, cada loja reforça uma mensagem silenciosa. O mundo não foi feito para ser justo. Esse cenário molda Chris e molda também cada conflito da série. Nada acontece no vazio. O ambiente social é sempre parte da piada e da dor. Chris Rock nunca foi sutil sobre racismo, mas em Todo Mundo Odeia o Chris, ele escolhe outro caminho. O cotidiano. O racismo aparece na escola quando Chris é tratado como exceção. No trabalho, quando ele é explorado. Na polícia, quando o medo antecede qualquer culpa. Em casa, quando os pais sabem que precisam preparar o filho para um mundo injusto, mesmo que isso doa. A série não faz discursos, ela mostra situações e deixa que o desconforto fale sozinho. Esse mesmo olhar atravessa toda a carreira de Chris Rock. O humor como denúncia disfarçada de entretenimento. E se você está gostando desse tipo de análise, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui a gente olha para séries para muito além da superfície. O final de Todo Mundo Odeia o Chris é uma recusa ao óbvio. A série termina justamente antes do grande ponto de virada na vida real de Chris Rock. Não vemos sua ascensão, não vemos o sucesso, vemos apenas a sugestão. E isso é profundamente honesto. O episódio final brinca com a expectativa do público, subverte o clichê e encerra a história no lugar mais honesto possível. Antes da vitória, existe o caminho. A última piada não é sobre vitória, é sobre resistência, sobre continuar, mesmo quando tudo aponta para o contrário. A história acaba antes do aplauso, porque o aplauso nunca foi o ponto. A série não é sobre o que Chris Rock se tornou, é sobre
tudo o que ele precisou atravessar para chegar até lá. Na vida real, Chris Rock sai daquele Brooklyn para se tornar uma das vozes mais afiadas da cultura americana. Um comediante que nunca teve medo de incomodar, de tocar em feridas abertas, de falar verdades desconfortáveis. O garoto que apanhava verbalmente todos os dias aprende a dominar o microfone, a transformar dor em discurso e silêncio em riso coletivo. A série entende isso? Ela não celebra o sucesso, ela explica a origem. Talvez seja por isso que Todo Mundo Odeia o Chris continue tão atual e tão amada, especialmente no Brasil, porque aqui também rimos para não chorar. Também reconhecemos famílias duras, escolas injustas, sistemas que não foram feitos para todos. Rir de Todo Mundo Odeia o Chris é rir com empatia e entender que o mundo pode ser abrigo e que algumas histórias só conseguem ser contadas assim, com uma piada na frente e uma verdade dolorosa logo atrás. São histórias que não pedem aplauso, pedem escuta. E talvez seja por isso que todo mundo odeia o Chris. Por ele nos fazer rir e por nos deixar desconfortável ao mesmo tempo.